Olá pessoal, meu nome é João, eu e meus colegas somos alunos do 7º período de Direito da FACISA, Faculdade de Ciências Sociais de Araripina, né? Somos bolsistas do ProUP e temos como contrapartida na escola Dom Indígio José Soares o tema Roda de Conversa sobre a Constituição Federal de 1988. Hoje eu e meus colegas, nos quais irão se apresentar agora. Olá, me chamo Débora Cordeiro de Alencar. Pessoal, tudo bom? Me chamo Paulo Fernando Macedo Soares, mais conhecido por Paulo Soares. Meu nome é Cairo Antonino Lima Alencar. E meu nome é Ana Paula. Após a apresentação dos colegas, né? Como nós sabemos, o ano 2020 foi um ano atípico, né? Todos o semestre nós iríamos fazer uma contrapartida presencial com vocês através das palestras, né? Esse ano, infelizmente, não teve como, devido à pandemia, né? A escola de vocês não estão tendo aula presencial. Então, iremos fazer essa breve explanação sobre um assunto que é de suma importância para cada cidadão. Os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros contidos na Constituição Federal de 1988. Como podemos notar, nessa pandemia, muitos direitos foram relativizados, né? Devido a algo atípico que aconteceu. E hoje iremos falar um pouco sobre a importância de cada um dos direitos e também falar sobre os deveres do cidadão. Então, cada colega irá explanar um pouquinho, brevemente, sobre esses temas. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro podem ser divididos em 3 grupos. Os direitos individuais e coletivos, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, que serão explanados detalhadamente pelos colegas à frente. Bom, pessoal, eu vou falar de forma bem simples, de fácil entendimento para vocês, sobre os direitos individuais e coletivos. Inicialmente, esses direitos estão previstos aonde? Estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, onde prega a igualdade de todos, certo? Aí vocês perguntam, Paulo, e quais são os direitos individuais? Os direitos individuais são os direitos a voto, onde você, pessoa, tem o direito a votar em quem quiser. O direito à liberdade de expressão, onde você, pessoa, pode expor sua opinião sem ofender outras pessoas e vários outros. Os direitos individuais, eles tratam basicamente das pessoas, certo? Por isso o nome individual. Assim como existem também os direitos coletivos, que é o quê? Onde as pessoas, certo? Podem se encontrar em determinados grupos. Normalmente a gente ouve mais falar sobre esses direitos coletivos nos grupos LGBT, em alguns grupos religiosos, certo? Onde as pessoas têm a liberdade de participar desses grupos e fazer reuniões, sejam elas em locais públicos ou particulares, tendo assim todo mundo seus direitos, sendo individuais e coletivos. Por que é bom a gente estudar esse tema? Porque devido ao progressismo que vem acontecendo, é um tema de suma importância para que todos tenham conhecimento de seus direitos e não firam dos demais, aprendendo todos a respeitar. Os direitos sociais, eles estão presentes no artigo 6º da nossa Constituição e, diferente dos direitos individuais que estão no artigo 5º, bem mastigadinho, bem explicado, esses direitos sociais, eles estão postos de uma maneira mais geral. Então, o artigo 6º ele diz assim, o artigo 6º da nossa Constituição, que fala dos direitos sociais, diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, o que isso significa? Que esse pequeno artigo, essas 5 linhas, elas meio que abrem caminho para o governo instituir os programas para fazer cumprir essa determinação. Por exemplo, quando diz assim que os brasileiros têm direito à educação, é a partir daqui que se tira a oportunidade de se criar escolas, universidades. Quando se diz do direito à saúde, é aqui que se abre a brecha para programas como o SUS, por exemplo. Quando se diz que tem direito à alimentação, é aqui onde entra, por exemplo, programas como Bolsa Família. Direito à Previdência Social é aqui que se enquadra
os ditames da Previdência, do INSS. Então, esse artigo, apesar de ser pequeno e bem geral, é ele que dá a oportunidade para que os governos consigam fazer todas essas benesses para o povo brasileiro. Além desses direitos sociais, existem também os direitos políticos, que são basicamente o direito de votar e ser votado, desde que você esteja em dias lá com a Justiça Eleitoral. Então, em relação aos direitos políticos, nós temos a determinação constitucional entre os artigos 14 e 16, certo? Bom, eu vou falar sobre os deveres, que é, né, de escolher os seus governantes, né, os governantes do país, colaborar com as autoridades, respeitar as leis, a Constituição, preservar o meio ambiente e o patrimônio cultural e social, respeitar o direito do outro, proteger e educar os seus semelhantes e... acho que saindo. Pronto. Então, pessoal, foi isso. A gente deu uma breve explanada aqui sobre os direitos constitucionais do cidadão. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer alguma fonte de conhecimento para vocês. A nossa caixa de comentários aqui no YouTube está aberta para qualquer dúvidas. E é isso, um abraço.